Então vamos lá, né? Agora começa a ficar um pouco mais fácil aqui as coisas, pelo menos ao meu ver aqui. Todas as vezes que vocês precisarem de fazer uma consulta, tá aqui o comando, ok? Então são essas três linhas. Se eu tenho na total de registro, o total de registro que ele encontrou aqui, no caso de usuários de nível SaaS, eu vou apagar essas duas informações, que isso aqui é só para teste, para nós podermos verificar o que está acontecendo até então, vocês vão ver usando muito isso. E antes dele dar sequência fazendo essa inserção aqui embaixo, eu coloco assim, ó, um teste condicional, tá? Que é um if. Um if vai ser sempre uma condição. Então ele significa se o total de registros, que é o que está nessa variável aqui, ó, ele for maior que zero, o que nós temos para teste de condição? Maior, menor, menor é igual, tá? Maior é igual. Igual, que são dois para comparação, porque um só é para atribuição de valores, como eu fiz aqui na 100, ó, e dois iguais é para comparação. Então vamos supor que eu quisesse ver se o total de registros fosse igual a 3, ó. Então seria assim. Mas nesse caso diferente, que é assim, ó, então temos tudo isso, né? Nesse caso eu só quero saber se tem algum. Então se ele é maior que zero. Se ele é maior, não, se ele é maior que zero, não. Se ele é igual a zero, é isso mesmo. Se ele é igual a zero. Por que se ele é igual a zero? Acabei pressionando alguma coisa aqui, deve ter sido o insert. Pronto. Se ele é igual a zero, de novo, eita, fn insert, apanhando aqui para o meu teclado, pronto. Se o total de registro for igual a zero. Por quê? Porque se ele não tiver encontrado nenhum usuário, ou seja, se o total de registro que ele encontrou for igual a zero, aí sim é que ele faz essa inserção, tá? E como funciona uma condição if? Sempre que depois que você criou o if, abriu parênteses e colocou a comparação ali dentro, você tem que abrir e fechar chaves. Vou dar um enter aqui, ó. E dentro da chave é o que você vai colocar para que aconteça se aquela condição for afirmativa, for verdadeira. Então, somente se não tiver nenhum usuário, se ele for igual a zero, é que ele insere. Com isso, acabou o problema. Eu vou salvar e vou atualizar aqui, ó. Eu posso atualizar quantas vezes for. Ele tem que continuar mostrando somente aqueles 3 usuários que estavam ali. Agora eu vou selecionar os 3 usuários que estão no banco de dados e vou clicar em apagar para poder limpar todos eles, ó. Então agora o que acontece? O total de usuários que eu tenho no banco é igual a zero. Então ele tem que entrar naquele if e fazer a inserção do novo usuário. Será que isso aconteceu? Vou clicar em procurar e provavelmente ele já vai estar cadastrado aqui, ó. Aí você vai e se pergunta, mas beleza, tudo deu certo, mas em vez de ter colocado o ID 1, ele colocou o ID 4, tá errado. Não, tá certíssimo, né? Ele nunca volta a ter mais um ID 1 e nem pode, porque o ID ele é único, ele é um índice primário. Então, uma vez que foi salvo naquela tabela o registro 1, não importa se ele foi apagado ou não, ele não volta a existir mais, né? Aí ele vai só colocando na sequência, né? 4, 5, 6, se eu apagar esse 4, o próximo vem 5 e assim por diante. Ah, não, mas aí fica ruim, porque não fica em ordem, não tem que estar em ordem, tá? Esse ID aqui, ele nem vai aparecer para o usuário final, e nem pode. Ele é só um índice que é colocado para que depois, quando eu quiser, por exemplo, trocar esse nome, eu falo que eu vou mudar o nome do usuário administrador SaaS que tem o ID 4, porque eu posso ter vários outros usuários com esse mesmo nome, então não posso utilizar essa base para poder alterar. Ou se eu quiser mudar o CPF do usuário administrador, eu tenho que mudar com base nesse número que está aqui, que é único. Então ele só serve para isso, ou para um caso também de exclusão. Mas se você for daqueles muito sistemático mesmo, que quiser ver isso aqui como um e quiser ver na sequência, tem uma forma? Tem. Você clica aqui sobre o banco de dados, tá? Eu não vou ficar fazendo isso no meu, então esse ID ele vai ser variado, ele só não pode ser duplicado e não vai ser, desde que você ao criar a tabela marque como auto-incremente, conforme eu expliquei. Você pode clicar aqui, ó, em limpa. Pronto. Uma vez que você limpou aquela tabela, ele apaga todos os registros dela. Ó. E aí, como ela é uma tabela limpa, quando você começar a lançar de novo, aí vem como 1, tá? Mas como eu falei, não importa se tá 1, 5, 10, 20, 30, não. Isso aqui, ó, é só um número que nós só vamos usar quando for excluir ou editar o registro. Não vai ficar visível, não vai aparecer em lugar nenhum, então não faz a mínima diferença, tá? Agora aqui eu posso atualizar quantas vezes for, aqui ele não insere mais. Então, o que foi feito aqui foi criar uma verificação, tá? Uma consulta para saber se eu tenho um usuário nível SaaS.
Caso ele esteja igual a 0, ou seja, caso ele não exista, ele insere 1. Depois disso, ele não insere mais, porque esse usuário já existe.